Te pergunto agora, quais são as suas memórias do tempo da escola? Pergunto porque os professores são um dos primeiros exemplos, né, que marcam a história de muita gente. Muitas das quais muitos se lembram aí durante toda a vida, com momentos de admiração, saudade. É sobre esse papel de protagonismo na vida dos alunos e das famílias que a educadora blumenauense Denise Boltolini conta em seu primeiro livro, O Professor Rockstar. O lançamento da obra acontece na próxima quinta-feira, dia 9, e hoje a autora está aqui com a gente para contar todos os detalhes. Oi, Denise, boa tarde. Olá, boa tarde para quem está em casa assistindo a gente. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem. Denise, como que surgiu a ideia de escrever essa obra? Bom, essa obra ela envolve os meus 20 anos de experiência na educação. Eu já atuei como professora, coordenadora, diretora e eu quis colocar toda essa experiência e dividir com as pessoas. Além disso, esse livro também conta a história de outros educadores, com experiências, vivências na escola e o dia a dia de sala de aula. E por que você sentiu a necessidade de escrever sobre o professor? A gente sempre que lembra da fase da escola, né, tem um professor que marcou a nossa história, a nossa vivência. A gente sabe da importância dos professores, mas fazer isso de forma oficial, deixar isso narrado, escrito, também tem um peso muito significativo, né? E é por isso que o livro ele fala o professor rockstar. Eu quis colocar o professor num pedestal, porque essa profissão ela é muito importante. Nós dependemos dos professores. Os professores são um dos primeiros a influenciar as crianças, né? Então eles têm um poder muito grande nas mãos, que é educar essas crianças. E por isso que eu quis evidenciar isso, né? Nós temos, estava comentando com você agora há pouco, uma previsão de um apagão de professores no nosso país. Nossa! Né? Que a partir de 2040 as pesquisas mostram que mais de 200 mil professores, a gente vai precisar de mais de 200 mil professores que vão faltar. Então a gente precisa realmente valorizar essa profissão. Hoje, quando eu vou num terceiro ano de ensino médio, eu pergunto, né, se alguém quer ser professora, quais as profissões, né? E é difícil alguém falar, eu quero ser professor. E às vezes quando diz eu quero ser professor, ainda acaba sendo desmotivado. Então a gente precisa botar de novo essa profissão tão importante em evidência para que cada vez mais pessoas queiram fazer a licenciatura. Certamente. Denise, e como que você faz essa narrativa? São as suas vivências? Você conta episódios que já passou em sala de aula? Episódios que os teus colegas participaram também? Sim, eu começo falando um pouco da minha carreira, né? De como eu me apaixonei pela educação. Porque... E como foi que você se apaixonou? Dá para dar um spoiler? Sim, na verdade, quando eu comecei a fazer a faculdade de letras, eu queria trabalhar com inglês, porque eu também fui influenciada por uma professora. Quando eu estava na quinta série, eu tive uma professora de inglês, que naquela época a gente aprendia inglês só na quinta série, né? E ela trouxe fotos de uma viagem que ela fez para Londres. E eu lembro a gente todos enfileirados e cada foto impressa ia passando por todo mundo, e todo mundo ia vendo essas fotos. E quando eu vi aquilo, que ela falou assim da possibilidade de você falar inglês e viajar pelo mundo, aquilo me tocou muito e me influenciou. E eu tinha uma certeza, eu queria fazer algo com a língua inglesa. Quando eu comecei a fazer a faculdade de letras, eu gostava de escrever, já escrevia para o Jornal da Escola e outras publicações. Eu queria fazer algo com isso, eu não pensava em educar no começo, de ser uma educadora. Mas a primeira vez que eu caí, literalmente eu caí na sala de aula, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelos estudantes, eu me apaixonei pelo aquele clima, aquele ambiente de escola, então eu não quis sair mais. Maravilha, e dá para ver o teu brilho no olhar quando você comenta dessa tua experiência, né, que você teve, como ela te fascinou e hoje você está tentando fazer isso também. O público do Ver Mais está acompanhando para Blumenau, todo o Vale do Itajaí. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a também seguir a carreira de professor. Para quem quer esse livro, qual é o público? Então, o Professor Rockstar, ele é focado em professores, mas também em pais que querem saber a rotina de uma escola, tudo que envolve a escola, o dia a dia, a tarefa do professor. Às vezes alguém pode achar que o professor, ele simplesmente vai lá e dá aula, e não, na verdade tem todo um planejamento que é feito antes do horário dele de trabalho e correções e demais planejamentos depois do horário de trabalho. Então, realmente é uma carreira, é uma profissão que ela exige bastante organização e é um trabalho árduo, porque você não trabalha só naquele momento dentro da escola, você tem o trabalho antes e depois. Sim. Então, esse livro ele é recomendado tanto para os professores, mas também para todas as pessoas que querem saber um pouquinho da vivência de escola de aula, tudo que envolve a sala de aula. Denise, vamos folhear um pouquinho. Aí esse é para você pessoal. mesmo, Muito Vanessa. obrigada, Denise. Obrigada. Ó, o Professor Rockstar, vamos mostrar aqui no detalhe, então,
essa obra que vai ser lançada aqui em Blumenau. As pessoas podem ir lá no lançamento. Como que vai ser o lançamento, Denise? Então, o lançamento acontece nessa quinta-feira, às 19 horas, nas livrarias catarinenses no Shopping Neumart. Então, já tem o livro lá disponível para compra e eu vou estar lá numa sessão de autógrafos. Vai ser um momento muito especial. Espero todos vocês lá. Legal. Eu tô vendo que são em capítulos curtos, então dá para fazer a leitura de forma pausada, né? Agora, você comentou que é uma leitura para os pais também, porque muitas vezes eu já ouvi vários comentários, eu acho que o pai não entende como a escola funciona e às vezes acaba fazendo cobranças que não são pertinentes para a escola. Você traz essa questão polêmica, muitas vezes a gente fala assim, esse não é um assunto de escola, esse é um assunto de família, esse assunto de família devia ser tratado na escola. Tem muito ainda essa carga para a escola mesmo, né? De que assuntos e disciplinas e a educação que deveria ser compartilhada, né, entre escola e família, ainda cai no colo do professor, né? Eu sempre tenho esse questionamento, quem educa, quem ensina? Eu acho que é um trabalho conjunto mesmo de família e escola. Porque, claro, espera-se que o estudante já chegue com uma educação de casa. Mas o estudante hoje chega na escola com 4 anos, você é obrigado a frequentar a escola. Então, a gente não pode esperar que a formação esteja completa, né? O cérebro ele termina de se formar só próximo dos 25. Então, a escola e a família precisam trabalhar juntos, tanto na educação quanto nos ensinamentos dessa criança. E eu acho que, às vezes, o que acontece é que talvez os pais não tenham a noção do dia a dia de sala de aula, de escola, e algo do professor, que eu sempre comento, é que é uma relação humana. Então, o professor pode cometer erros, porque ele é humano, e os professores, às vezes você vai gostar daquele, às vezes você não vai gostar, porque tem essa parte de relacionamento também. Então, cada um vai ter seu professor preferido. Eu acho que essa relação é importante a família entender, né? Às vezes a criança fala, eu não gosto muito daquele professor, mas então a gente tem que fazer esse trabalho com a criança de ela compreender esse processo. Não, mas você não gosta do quê? Ele está ensinando, ele está fazendo o trabalho dele, né? Então, acho que isso é importante. É importante todos entenderem o universo da escola. É um livro para valorizar as características, as habilidades, a rotina do professor, mas também o professor tem um grande desafio, né? Que é continuar encorajando o aluno a seguir essa trajetória escolar, que é um período extenso da vida, nunca acaba para muitas pessoas, né? Continuar estudando, segurar na mão mesmo e falar, vem cá que eu vou te ajudar nessa caminhada. É um desafio diário, né? Sim, e é um desafio e os professores têm que estar muito bem preparados para isso. A gente termina a licenciatura, termina a graduação, vamos para pós, mestrado, doutorado, porque realmente a gente precisa estar o tempo todo se reciclando, já que o professor ele nunca vai ser da mesma geração do aluno dele. Sempre vai ser diferente. E para acompanhar essa nova geração, você tem que ter outras metodologias, trabalhar metodologias ativas para que a aula seja mais dinâmica, para que a criança realmente seja protagonista do seu aprendizado. Porque hoje uma criança não fica mais 45 minutos sentada em silêncio ouvindo alguém falar. É verdade. Até para o adulto isso já é difícil, né? A gente tem que buscar esses mecanismos, essas ferramentas para tornar a educação cada vez mais atraente. Denise, parabéns pelo trabalho. Então, primeiro livro, faz aquele último convite para todo mundo ir lá no lançamento. Então, nesta quinta-feira, às 19 horas, eu espero você na Livrarias Catarinense, no Shopping Neumart. Para o lançamento do meu livro, nós teremos a sessão de autógrafo. Espero você lá. Maravilha. Denise, obrigada pela presença aqui no Ver+. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso e parabéns pela iniciativa. A gente precisa valorizar, sim, o professor com toda certeza. Verdade. Obrigada.